Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Pequeno Rebanho Pensa. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje nós vamos falar sobre Atos 2, ou seja, vamos responder algumas perguntas que foram feitas a respeito desse capítulo de Atos. Aqui tem algumas perguntas é, polêmicas, que não deveriam ser. Ah, o homem gosta muito de inventar e buscar respostas difíceis para questões fáceis. Bastaria ler e entender o que está escrito. E muitas das confusões que são feitas hoje no meio evangélico, vamos dizer assim, não existiriam. Né? Você tem orado pelo Brasil? Eu quero lembrar que a nossa oração ela é essencial para que o país ande conforme a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então aqui hoje falar de Atos 2. Como eu disse, vamos responder algumas perguntas, mas antes eu gostaria de me identificar. Eu sou o pastor José Carlos da Igreja da Vida, ali no Jaguaré. Nosso endereço é a Avenida General MacArthur 380. Os nossos cultos, atualmente, são aos domingos, às 10 horas da manhã. Okay? Vamos lá então. Vamos às perguntas que nos fizeram. A primeira pergunta está ali baseada nos versículos de 1 a 13 de Atos 2. O que significa Pentecostes? Eu creio que você, se você ainda não fez essa pergunta, você com certeza tem essa dúvida. Pentecostes, então, é o 50º dia após a Páscoa, dos judeus, na semana da Páscoa. Isso está lá em Levítico 23, 15, 16, você pode confirmar. Pentecostes era um nome dado à festa das semanas. Havia uma festa do povo judaico chamada Festa das Semanas, que se dava no 50º dia após o sábado da semana da Páscoa. Tá bom? Também era, além desse nome Festa das Semanas, tinha outros nomes como Festa da Colheita ou ainda Festa dos Primeiros Frutos. Também está registrado em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 10. Ok? Vamos à segunda pergunta? A segunda pergunta está. Essa pergunta é polêmica, mas muito fácil de entender. O que é dom de línguas na Bíblia? Então, de Atos 14 a 21, se fala ali que os discípulos tinham ficado, então, num lugar fechado e apareceram ali línguas como de fogo, ou seja, línguas como de fogo. Seria como relâmpagos, né? Na realidade, feixes de luz, faixas de luz, né? Que aconteceu ali, e aconteceu algo que a Bíblia fala do derramamento do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz: e todos os estrangeiros que ali estavam os entendia em sua própria língua. O que é isso? Bom, vamos lá então. Uh, vamos falar do dom, né? Primeiro, depois a gente fala do derramamento, que é a próxima pergunta. O dom de línguas poderia ser falado para que nós tivéssemos um entendimento melhor. Dom de idiomas. Línguas, sinônimo, idiomas. Ficaria fácil de entender. O Senhor capacitou ali os discípulos a falarem no idioma de cada grupo de pessoas que passavam ali naquela região. Né? A Bíblia relata quem são esses povos. É só ler. É só ler o texto. Mas as pessoas preferem acreditar em outras coisas, dizendo que é língua que ninguém pode interpretar, tem que buscar interpretação. Mas se tem que buscar interpretação, você tem que aprender o idioma. Né? Nos próximos capítulos vai ficar bem claro isso. Se é que já não está claro para você. As pessoas entendiam na sua própria língua. Tem alguma coisa de difícil de entender aí? A menos que a pessoa queira complicar o entendimento de o dom de línguas. O dom de línguas foi dado para que as pessoas ouvissem sobre o evangelho do reino. Daqui a pouco nós vamos provar aqui
que o que estava se pregando em outros idiomas era o evangelho do reino, a salvação única e exclusiva em Jesus Cristo. Tá bom? Então, o dom de línguas é isso. É uma capacitação divina para que eles pregarem o evangelho em outra língua sem nunca ter estudado. Sem conhecer aquele idioma, a pessoa prega o evangelho do reino para as pessoas de um idioma diferente daquele do pregador. Situações, o quê? Especiais. Não é algo corriqueiro, né? Não é algo corriqueiro. Situações especiais. Se você for missionário, a tendência de você receber esse dom é muito grande, não é? Agora, tem que ser necessário. Deus não vai dar algo para você que não seja necessário só para você, né, ficar aí se exibindo. Toda honra e glória somente ao Senhor. Outra pergunta que foi feita é: o que significa derramar do Espírito Santo? Vamos começar com o que não é. Com o que não é. Bom, o Espírito Santo é Deus. Logo, ele também é onipresente, onisciente e onipotente. Então, a expressão derramar do Espírito não significa foi jogado o Espírito Santo em cima dos discípulos, ou alguém possa buscar o derramamento do Espírito nele. Derramamento não tem sentido nisso, não tem sentido. Não tem sentido. Nós devemos buscar, vamos colocar aqui entre aspas, o derramamento do Espírito Santo para as pessoas. O que significa isso? Vamos ler o texto, ou parte do texto. A promessa do derramamento do Espírito foi feita por Joel, você sabia disso? Ou em Joel, né? Lá em Joel 2, versículo 28. Né? Muito bem. Então, o Senhor disse para os discípulos: aguarde que vocês sejam revestidos, aguarde o derramamento do Espírito Santo. Então, o Senhor formou a sua igreja, a igreja ali estava resumida nos discípulos. E eles, então, como igreja, porque creram em Jesus Cristo, entregando a sua vida a Ele, aceitaram o sacrifício dele para eles, o sacrifício de Jesus para eles, então, ali a igreja se formou, então eles receberam o Espírito Santo. Esse é o derramar do Espírito Santo. Sem pregação do Evangelho do Reino não há uma pessoa receber o Espírito Santo. E note que naquele dia cerca de 1000 pessoas tomaram essa decisão de se entregar a Jesus e foram acrescentadas à igreja. Naquele dia, além dos 11 apóstolos, 1000 pessoas foram acrescentadas à igreja de Cristo, que não tem placa, você já sabe disso. Ali, então, a formação da igreja, o derramamento do Espírito Santo. Ok? Essas foram as perguntas, as 3 perguntas que nos fizeram a respeito de Atos capítulo 2. Se você gostou, deixe seu like, comente. Se você não gostou, comente por que você não gostou, tá bom? Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. É um pedido meu para você. Quero orar por você e sua casa. Eterno Deus, eu oro agora por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que assistiu esse vídeo. Que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha abençoá-la. Que o Senhor venha abençoar a casa, esta casa, esse lar. Que o Senhor entre com a tua providência, Santo Deus, naquilo que é necessário para esta casa. Mais do que para casa, eu peço, Pai, para que aquelas pessoas que ainda não te conhecem como o Messias, o Senhor, o Deus Criador, venham te conhecer. Prepara o coração como um bom lavrador prepara a terra para receber a boa semente. Que o coração desta pessoa e dessas pessoas estejam preparados para receber o Evangelho do Reino, que elas possam te conhecer e resolver decidir se entregar ao Senhor. Essa é a minha oração, meu pedido, em nome de Jesus. Amém. A todos um grande abraço e deixo aqui meu convite para que vocês venham nos visitar aos domingos às 10 da manhã lá no Jaguaré. Ok? Grande abraço a todos, até breve.